Como foi ser prefeito, mano? Ah, meu, é muito legal. É legal? É muito legal. Você andou bastante... Pô, tomou multa direto por tua causa, mano. Ai, ó. Fui absolvido de 2 processos, viu? Entraram com 2 processos contra mim, dizendo que eu tinha criado a indústria da multa. O Ministério Público. Muito antes de você. O Ministério Público entrou com 2 ações contra mim por causa da indústria da multa. Perdeu os 2. Eu não sinto que você criou. Mas talvez fortaleceu, né? Sabe o que foi? Não criei indústria de multa coisa nenhuma. O que eu fiz foi seguir uma recomendação da Organização Mundial da Saúde de baixar o limite de velocidade das vias urbanas. No mundo inteiro civilizado, você não anda mais de 50 por hora numa cidade. E tem uma razão de ser 50 por hora. 50 por hora é a velocidade que eventualmente não mata numa colisão. Então como você tem muito acidente na zona urbana, tem uma espécie de regra mundial de redução de velocidade para 50 por hora. Por que você gosta da OMS? Por que você dá moral pra esses caras? Porra, porque é a maior autoridade em saúde pública do mundo. Quem escolheu que eles eram a maior autoridade? Eles mesmos, Os né? países. Então. Não, os países escolhem, né? Os Estados Unidos escolhem, né? Porque foi ele que montou meio que essa organização. Os Estados Unidos romperam com a OMS. Porque o Trump maluco, né? Não, o Trump maluco, o Bolsonaro maluco. Os malucos rompem. Mas eu fiquei meio... Você tem toda a razão. Mas eu fiquei meio... Eu fico meio assim, desconfiado dessas organizações mundiais. Por quê? No começo da pandemia, o que a OMS falou? A Folha de São Paulo me encheu os picuá por causa da velocidade das vias. Agora foi fazer uma reportagem de 10 anos da redução de velocidade. Caiu mais de 50% dos acidentes na cidade. Não, eu ando de monociclo. Eu falei isso daí, não foi nem por causa da velocidade em si, porque no fim eu acabo me acostumando. Você se acostuma. Vamos andar aqui a 50 e pronto. Só que... Mas faz um bem danado andar 50. Mas sabe qual que é a Só que eu não tava né? acostumado, entendeu? Por isso eu cheguei em São Paulo há pouco tempo. Nossa, mas é multa pra cacete, cara. Mas recente? É porque eu tô em São Paulo faz 1 ano só. Bom, então já não é nem do meu tempo. Não. É porque foi tu que inventou, pô. O que tu seu safadão? O que você acha da indústria da multa? Você acha que não existe? Porque eu acho que existe. Da multa do quê? De trânsito? Pô. Não, acho que não. Eu não tomo multa. Sério mesmo? Eu tomo. Bom, até porque eu não tenho carro. Então, caralho. A pergunta é, o que nós vamos aprender? O que nós vamos sair melhor do que entramos? A minha impressão é de que não. Esse é o... Mas esse projeto que tu diz que é fundamental, e eu concordo, eu acho que independente de eu concordar ou não com o projeto em si, eu acho que se o cara que tá ali, ele acredita de verdade no projeto dele, eu respeito. Sim. Sabe? Então vamos lá. Tu sente que esse projeto, que o Bolsonaro nunca teve um projeto, na tua opinião, ou esse projeto foi... sucumbido? Se fudeu o projeto por causa que veio a pandemia e começou a ter que lidar com isso? Eu acho que não tem a ver com a pandemia. Eu acho que a pandemia só... Bom, é inegável que um ambiente de pandemia é mais difícil para o governante, né? É mais difícil de governar, mas de novo, não é fato que você sucumba a uma dificuldade. Do mesmo jeito que numa guerra, tem governantes que crescem, o Churchill não teria o nome que tem se não fosse aquela circunstância. Você fala, mas precisou de uma guerra? Não é que precisou de uma guerra, não foi ele que criou a guerra. É que na guerra o cara teve uma postura... Na guerra você tem que ter líderes fortes, né? Porque então, senão você morre. É isso, cara. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte... A pandemia também, né? Em qualquer circunstância, sobretudo quando é uma crise que você não produziu, sabe? É a chance que você tem de crescer em reputação junto à opinião pública. Sim. Você fala, você vai para uma TV e fala, é sério, é grave, eu vou fazer tais coisas. De repente ele poderia ter angariado apoio até de quem não votou nele. Com certeza. Fala, eu achava esse cara uma babacão, porcaria, um idiota, né? Mas comprou as vacinas na hora certa, todo mundo vacinado agora. Veio a crise e ele mostrou que tem fibra. Tem seriedade, tem fibra. Né? E a gente viu muitas mulheres e homens no mundo que mostraram capacidade de enfrentar com fibra, com determinação. Isso passa uma segurança e até uma simpatia de quem não votou em você. Você fala, o cara é sério, Eu não votei nele, mas olha aí, ele está cuidando das pessoas, ele está olhando pela comunidade, ele está fazendo a parte dele. Qual é o ganho que nós vamos ter? Eu não vejo isso, cara. Eu falo isso assim,
é óbvio que eu torço pro Bolsonaro perder a eleição. Agora, eu preferia não estar torcendo como eu estou. Eu preferia estar querendo disputar projeto com ele e não lamentando todo dia abrir o jornal e ver as maiores barbaridades acontecendo. Mas aí você falou algo interessante. Mas, por exemplo, a questão das fake news não seria possível da maneira que foi. Mas sempre existiu fake news, né? Sempre. A mídia fazia antes. Sempre. Sempre tinha o papo, as pessoas indo na igreja, recebendo o sermão, e ali tinha muita informação. Ou centros de... É que hoje é uma... exacerbado, né? Não, hoje é uma pancada. Eu sei assim, porque eu vivi, talvez eu seja o brasileiro que viveu na pele, na última semana do primeiro turno de 2018, o que foi um tsunami de fake news na vida. Não, e eu no começo... Eu tô te falando sério, cara. Isso aqui é uma loucura que eu vou te falar. As primeiras mensagens que eu recebia, eu achava que era alguém fazendo piada. Aquela foto da mamadeira. Eu falei, quem foi o maluco que fez? Eu achava que era uma piada de alguém. Que foto da mamadeira? Mamadeira de piroca. A mamadeira com aquela... Uma mamadeira que a ponta era uma rola. E ele dava pra criança, é isso? Não, ele dizia que eu ia dar. Dizia? Tinha uma foto com você segurando assim, tipo... A mamadeira, sério? Não, eu segurando eu não vi nenhuma. Mas era a foto da mamadeira, não, ó, vai ser distribuído nas creches. Caralho. Eu achava que... Eu falei... Quando o cara veio me preocupado falar comigo, eu falei, cara, esquece isso aqui, cara. Imagina se alguém vai acreditar num negócio desse. Ele falou, não é imagina se vão acreditar. Estão acreditando. A gente fez quali ontem e as pessoas estão achando isso. Eu falava, cara, não é possível. E aí, assim, se fosse só essa, nós contamos 82 disparos em massa numa semana com coisas tão loucas quanto essa. Eu, por exemplo, não votaria no PT, nunca mais, assim. Sabe por quê? Você votaria no PT? Cara, eu não voto há muito tempo, mas eu acho que eu não votaria no PT, a menos que... E aí eu vou confessar que a menos que fosse contra uns caras assim, tipo... Bolsonaro. Você votaria no Lula versus Bolsonaro? Mas, por exemplo, em 18 você votou no Bolsonaro. Eu não votei. Ah, você não votou? No segundo turno eu votei no Bolsonaro. Então. Sabe uma coisa que me incomodou muito de você nas eleições? Não. É que você, por exemplo, quando acontecia alguma coisa importante... Quando alguém se incomoda comigo, eu sempre ligo pra minha mãe. Entendeu? Não, mas é uma crítica que você deve ter ouvido bastante, inclusive. Mas quando acontecia alguma coisa importante, tu ia lá pra Curitiba conversar com o Lula, tá ligado? Não ia lá. Eu ia toda segunda lá. Então, exato. Isso aí, sabe o que isso passou pra mim? Assim, pô, quero votar no presidente que é um líder. Que é o cara que vai matar no peito e falar, eu vou ser o presidente, eu vou direcionar a nação agora vamos comigo. E quando você ia, tipo, toda semana o cara que tava naquela situação política que ele tava, pra mim passava que... tá ligado? Não passava Algumas pessoas falaram isso pra mim, mas ali tinha uma... Eu entendo você falar isso, porque eu ouvi de muita gente. Mas eu tinha uma... Primeiro que a minha relação com o Lula é muito antiga. Segundo que o drama que o Lula estava vivendo, você não pode calcular, cara. Porque o Lula queria ser candidato. Ele lutou... Pô, a ONU chegou a se manifestar a favor da candidatura dele, dizendo, ó, não dá para ser assim. Então aquilo foi um drama pessoal. E eu imaginava que, putz, se eu não fosse solidário ali, sabe? Se eu parecesse não ser solidário na dor que ele estava sentindo, e na dor que todos nós estávamos sentindo, mas nunca comparável a dele, né? Porque quem estava preso lá era ele. Perdeu a mulher, perdeu os... Puta, olha, meu, o cara foi um... O sobrinho dele morreu também. Morreu o neto? Neto. O irmão. O que eu quero dizer para você é o seguinte, não é uma situação que vai se repetir, né? É uma situação que acontece uma vez na história de um país. Acho que cresceu o olho ali, sabe? Tanto é que eles estão pagando um preço hoje, né? Um preço pelo que... Assim, o Moro só se fudeu, né? Ele parece um cara muito ingênuo politicamente falando, pelas coisas que ele... pela trajetória mais ou menos, né? Porque tava dando muito certo pra ele. Olha, eu acho que se não fosse o hacker... Ele acreditou no Bolsonaro, pô. Ele achou que ele ia chegar lá e ia... Mas se não fosse o hacker lá de Araraquara, que aí escancarou o que tinha rolado ali no bastidor, eu acho que com as provas que a gente tinha recolhido e já apresentado, as lícitas, eu acredito que o Supremo talvez
Não tinha ferramentas para não sentar. Talvez não tivesse a determinação de declarar o Moro parcial. Mas daí ficou tudo muito escancarado, né? Tu Aí acha que tu ir ficou lá... difícil de contornar. Tu acha que tu ir lá toda segunda-feira e fazer... E usar isso de mídia, ou a tua equipe usar isso de mídia, tipo, porra, o Haddad foi lá falar. Não usamos. Nunca usamos. Ficou... Usaram sim, Haddad. Não. Talvez você ou a sua equipe não usaram, mas eu não fico sabendo, eu não fico pesquisando. Não, tá mas Toda hora que você ia lá, apareciam momentos, entendeu? Isso, mas aparecia no jornal justamente para gerar essa sensação que você sentiu. Sim. E você acha que eu tô errado em sentir essa sensação? Entendi. Claro que tá. Será? Eu vou dizer porque tá. Obviamente, tá errado em relação ao que eu sei que eu sou. Ah, claro. Eu não conheço você profundamente. Exatamente. Né? Você não tá errado em sentir o que você sentiu. Sim. Tanto é que eu tô falando, eu vi isso de muita gente. As pessoas próximas de você imagino que devem... Mas, às vezes, as pessoas são levadas a concluir a formar um juízo a respeito de uma figura pública que não corresponde à realidade. Entendeu? Mas, pô, se o Lula decidisse alguma coisa, pedisse um favor pra você, eu tenho certeza que você... Até como ministro, eu tinha um nível de independência... Pô, eu era subordinado ao Lula, era nomeado por ele. O meu nível de independência em relação às decisões que eu tomava era absurda. Muito grande. Para não falar como prefeito. Tenho minha maneira de ser. Agora, às vezes algumas pessoas confundem um grau de lealdade, de correção com a pessoa que está vivendo uma situação que você sabe que é difícil, confunde às vezes com isso. E é natural que confunda. Será que o Haddad vai ter independência para governar? Será que o Haddad... Normal, cara. Não questiona um cara sentir isso. Agora, quem me conhece mais de perto sabe que não há hipótese disso, entendeu? Porque quando você assume a chefia de um Estado, meu amigo, você não vai ter tempo de pegar o telefone e ligar. Até porque a pessoa que está fora da estrutura de poder não tem nem a menor condição. Pode até dar uma opinião, um conselho. Isso você ouve de muita gente. Você compõe coletivos para ouvir. Mas, cara, decisão é decisão. Você não tem como, no comando de uma máquina daquela, nem que você quiser, você vai deixar de tomar a decisão que você acha mais correta. Um programa que você faz, você tira 3 milhões de pessoas. Você fala assim, o cara faz faculdade, mas nem sempre arruma um bom emprego. É verdade. Mas é diferente do cara que não fez. É verdade, mas é diferente do que não fez. Quando você fala que 3 milhões de pessoas fizeram ProUni, se eu tivesse só feito isso na vida, eu já estaria confortado do ponto de vista da minha atuação política. Moralmente falando. Moralmente falando. Falei, 3 milhões de caras... É um erro um pouco pensar assim, né? Se você é o presidente. Não, mas eu não fui. Eu fui ministro da Educação. Você que fez o ProUni também? Foi, porra. Sério? Foi. Eu não sei, pô. Foi da hora demais. Na verdade, você tinha falado. Eu quis. Essa Vamos ideia... só reforçar que ele fez o ProUni. Essa ideia saiu diretamente da tua cabeça? Saiu da minha cabeça. Tu estudou uns gringos que já tinham feito algo parecido? Foi coisa engraçada o ProUni. Eu tentei fazer o ProUni na gestão da Marta, na Prefeitura de São Paulo. E não consegui. Não consegui. Aí eu fui trabalhar no Ministério do Planejamento em Brasília. Não conseguiu porque não dava? Não tinha vingou. dinheiro. Não vingou. Não tinha força política para essa ideia no momento. Não consegui implementar. Tá. Era a ideia exatamente a mesma. Mas troca de tributo por bolsa de estudo. Não consegui fazer em São Paulo. Por várias razões. Fui para Brasília no Ministério do Planejamento. E a minha mulher, por sorte, ela é professora da USP também. Se licenciou da USP para atuar no Ministério da Educação. E aí a minha mulher chegou para mim e me ligou. Falou, cara, tá acontecendo um desastre nesse país. Muita gente passando necessidade por falta de estudo, E teve um dia específico que ela falou para mim, cara, Fernando, eu não aguento mais, eu tô lendo uma carta de uma mãe aqui, eu tô chorando. Essa mãe tá pagando o FIES de um filho que morreu. Porque não tinha seguro no FIES. Então morria, o fiador ficava responsável pelo filho morto. Imagina pagando a faculdade do filho morto. Uma mãe. Bad vibes. Todo mês tem que lembrar, meu filho morreu e tá aqui um dinheiro que eu não vou ter por causa da morte do meu filho. É isso, cara. A Estela, a minha mulher, a Estela, chorava no telefone.
E ela falava, pô, eu falei pra você já, cara, pega aquela tua ideia de São Paulo e traz pra Brasília. Eu falei, mas não deu certo. Nesse dia eu falei, eu tomei a decisão de falar, não, eu vou retomar esses projetos. Ela insistiu tanto, se não fosse ela não tinha problema. Ela insistiu tanto de eu retomar em Brasília o projeto, que não deu certo em São Paulo. Eu falei, quer saber? Dividimos o trabalho, ela cuidou de uma parte dos estudos, eu cuidei de outra. Eu cuidei da parte jurídica e da parte de finanças públicas. Ela cuidou da parte do censo e da parte das finanças das instituições privadas. Juntamos os estudos, olhei, falei, fica de pé, vou tentar de novo. E aí, apresentamos para o Cristóvão Buarque, o Cristóvão Buarque não se interessou. Não se interessou. E sou amigo dele, tá, mas a verdade é essa, Claro. não se interessou. Quando entrou o Tarso Genro, em substituição ao Cristóvão Buarque, sem saber da existência desse projeto, o Tarso me convidou para ser vice-ministro. Eu falei, cara, vai ser do caralho, porque nós vamos fazer junto esse negócio. Quando eu apresentei pro Tarso, o Tarso na hora pegou, Pirou. botou debaixo do braço, foi até o Lula bateu o martelo. Em um mês, estava no ar o programa.